Boa tarde, pessoal da primeira série. Vamos continuar aí na aula do movimento circular, né? Vamos falar agora de velocidade, né? Velocidade linear, velocidade angular, tá? E vamos falar da aceleração centrípeta e em seguida transmissão de movimento. Então vamos falar tudo isso hoje. Beleza, galera? Então primeiro vamos falar aí da velocidade angular, tá, gente? Vamos falar da velocidade angular. É o nosso assunto de agora. Velocidade angular. Então, pessoal, a velocidade angular ela é a razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo, certo? Então, ela é uma razão entre o deslocamento angular. Ela é uma razão entre deslocamento angular, tá? E o intervalo de tempo. Né? E o intervalo de tempo. Beleza, galera? Então nós temos aí que a velocidade angular é a razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo. Então, para uma volta completa, quando você dá uma volta completa, né, analisando o ângulo completo, né, a gente consegue tirar aí a fórmula um pouco mais dela, né? Ou seja, na verdade, a velocidade angular é igual ao Δθ, que é a velocidade angular, o Δθ. O Δθ, na verdade, é o deslocamento angular. A velocidade angular é ômega, dividido por ΔT. O ΔT é o intervalo de tempo, certo? Mas se analisarmos essa fórmula, galera, para uma volta completa, se analisarmos esta fórmula para uma velocidade angular completa, ou seja, se ele atingir uma volta completa, nós teremos uma fórmula, né, totalmente diferente dessa. Então, em uma volta completa, nós tiramos a fórmula geral. Em uma volta, certo? Nós tiramos a fórmula geral. Ou seja, o que isso quer dizer? Se ele dá uma volta completa, então ele percorreu 360 graus. E 360 graus é 2π. Π, nós temos que π vale 180 graus. Né? Π vale 180 graus. Então a proporção é 1π para 180. Portanto, se desse lado eu multiplicar por 2, que é uma volta completa, que é 2π, dá 360 graus. Tá? Então, em uma volta, nós temos que o Δθ é 2π. Então, logo, ômega vai ser igual a 2π sobre o intervalo de tempo, que nesse caso será o período. O período é o tempo necessário para uma volta, né? Então, aí nós temos o ômega igual a 2π sobre t. Como o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período, então logo nós temos o quê? Nós temos que ômega é igual a 2π vezes a frequência. Então aqui nós temos 2π vezes a frequência. Então essa é a fórmula para a gente calcular aí a velocidade angular. Então além de termos essa, ômega é igual a Δθ sobre ΔT, temos 2π sobre o período e temos a mais utilizada, que é essa aqui, né? Que é o ômega é igual a 2π vezes a frequência. Então o ômega é a velocidade angular. Isso aqui é um ômega, é uma letra grega, não é um W não, tá? A perninha é um pouco puxada para dentro. A perninha ela é um pouco puxada para dentro. Ok, galera? 2π por conta do movimento circular, né? E o F frequência. Então aí nós temos a velocidade angular.
E a velocidade linear, galera? A velocidade linear, nós vamos ter o seguinte, ó. Velocidade linear. Então, a velocidade angular se refere a ele estar circulando, né? E essa velocidade linear se refere à tangente da circunferência. Beleza? Ou seja, ó, eu tenho aqui uma circunferência, né? Tenho aqui uma circunferência. Deixa eu colocar um pouquinho aqui mais para baixo. Deixa eu colocar primeiro a velocidade linear. A velocidade linear, ó, a definição é a razão. É a razão entre a única diferença da velocidade linear para angular é que na angular o deslocamento é angular. Aqui o deslocamento é linear. Então, nós temos um deslocamento linear. Temos um deslocamento linear, tá? E o intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Então veja que é parecida as definições. Enquanto a angular nós temos o deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo, nós temos que a velocidade linear é o deslocamento linear dividido pelo intervalo de tempo. Logo nós temos o quê? Nós temos que V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, em outras palavras, está aqui o círculo, ó. Então nós temos aí o círculo. O cara está nesse ponto aqui, ó. E aí ele vai girar, né? Ele vai girar nesse sentido aqui, ó. Então se você pegar um pontinho A aqui, ó, e pegar um pontinho B aqui, esses dois caras, eles vão girar com a mesma velocidade angular. Porém, eles terão velocidade linear diferente, porque a velocidade linear depende do arco, né? Então se o cara está aqui, ó, ele girou e já está aqui, ó, nessa posição. Ele já está nessa posição. Então veja que aqui eu tenho o ângulo θ e aqui eu tenho o deslocamento linear, que é o S, né? Ou seja, a velocidade linear, ela depende do raio, né? A gente vai ver que ela vai depender do raio, enquanto a angular não. A angular não vai depender do raio, ela vai depender apenas da frequência. Então, como a frequência é a mesma, então se o cara tiver o mesmo eixo ali, logo ele tem a mesma velocidade angular. Então, ó, quando ele dá uma volta completa aqui, ó, quando ele dá uma volta completa, ele vai percorrer a própria circunferência. Então, ele vai percorrer o comprimento da circunferência, que é 2πr, né? Então, o comprimento da circunferência, ó, comprimento da circunferência. Circunferência. Então, o comprimento da circunferência é justamente C, representado por C, que é igual a 2π vezes o raio. Então, o comprimento da circunferência aí, ou seja, quando ele dá uma volta completa, eu tenho 2π, que é o ângulo, 2π, que é o ângulo, R é o raio e C é o deslocamento linear. Então, a mesma coisa que a gente observou lá na aula passada. Ó. Esse C é o ΔS, esse 2π é o Δθ vezes o raio. Então, já estudamos isso aí na aula passada. Ou seja, o deslocamento linear é o deslocamento angular vezes o raio, que é justamente o comprimento da circunferência. Então, quando ele deu uma volta completa, ele andou o comprimento da circunferência. Então, o ΔS é 2π vezes o raio. Então, vai ficar, ó, velocidade linear é igual a 2π vezes o raio. E como ele deu uma volta completa, o intervalo de tempo é o período. Então, aqui nós temos o período t. Então, a velocidade linear, ela também pode ser 2π vezes o raio dividido pelo período. Ou seja, como o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período, já estudamos isso antes, né? Então, nós podemos dizer que a velocidade linear é igual a 2π vezes a frequência vezes o raio.
E aí apareceu algo que já conhecemos, né? Notamos que tem algo que já conhecemos, tá, pessoal? Então aí, gente, apareceu algo que já conhecemos, ó. 2π vezes a frequência é a velocidade angular, ó. Então 2π vezes a frequência é justamente a velocidade angular. Então é assim que nós relacionamos, pessoal, a velocidade angular e a velocidade linear, tá? Então é assim que nós relacionamos a velocidade angular e a velocidade linear. Então logo nós temos o seguinte, ó. Então, velocidade angular, né? Vou colocar a outra caneta aqui, pessoal. Essa ainda tem tinta. Velocidade, abreviar aqui, angular. Não tem mais nada não aqui, galera. Velocidade angular, né? Versus a velocidade linear. E como elas vão se relacionar? Através das suas fórmulas. Ó. Quem é a velocidade angular? A velocidade angular é igual a 2π vezes frequência. E quem é a velocidade linear? Tá aqui, ó. A velocidade linear é igual a 2π vezes a frequência vezes o raio. Então esse cara aqui, ó, nós temos, ó. Esse cara aqui nós temos 2π vezes a frequência é justamente a velocidade angular. Então logo, unindo uma equação à outra, nós ficamos que a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Acabou aí a relação entre os dois. Beleza, pessoal? Então, pessoal, qual a unidade da velocidade linear e qual a unidade da velocidade angular? A velocidade linear, ela é dada em metros por segundo. A gente já estudou isso antes. A unidade é essa. E a velocidade angular, que é o ômega, ela é dada em radianos por segundo. Então, isso aqui são as unidades dessas duas grandezas. Beleza? Então tá aí as unidades. Ok, pessoal? Tudo bem, galera? Dando uma apagadinha lá no outro lado, né? Vamos colocar uma questãozinha aqui para ver como é tranquilo, né? Pra gente observar como é tranquilo. Como fica fácil. Então, ó. Eu colocarei um exemplo aqui, né? E você pode calcular as duas. Vocês vão ver que o exemplo é super tranquilo. Não tem nada difícil aqui. Então imagina que você tem o seguinte, ó. Primeiro exemplo. Imagina que o cara dá uma volta completa, né? O cara vai dar uma volta completa em 2 segundos. Então, ó, ele está girando aí. Você pega uma pedra, amarra no barbante e começa a girar. Em 2 segundos ele está dando uma volta. O barbante ele tem um raio de 2 metros, por exemplo. Está muito grande, né? Vamos botar 1 metro. 2 metros é muita coisa. Vamos botar 1 metro. Então, ó, ele tem um raio aí de 1 metro. Calcule a velocidade angular. Então, eu quero que você calcule o ômega e quero que você calcule a velocidade linear. Então, primeiro, você pode colocar a fórmula da velocidade angular relacionada ao período. Ou então, você pode colocar a frequência, né? Tanto faz. Então, você pode calcular a frequência primeiro. Se você calculasse a frequência, ficaria que F é igual a 1 sobre o período. Como o período vale 2, então vai ficar 1 sobre 2. Ou seja, a frequência é igual a 0,5 Hz. Então aí você calculou a frequência. Agora você pode calcular a velocidade angular. Então aqui você tem aí a frequência. Agora você pode calcular a velocidade angular. Então, calculando o ômega. Então, quem é ômega? Ômega é igual a 2π vezes a frequência.
Então vai ficar ó, 2π, a frequência 0,5, acabei de achar. 2 vezes 0,5 dá 1. Então a resposta é ômega é igual a π radianos por segundo. Então a velocidade é angular, que ela pode ser chamada também, galera, de pulsação angular ou frequência angular. Ela vale π radianos por segundo. Eu sou aí calculando o V agora. Aí ficou fácil também, né? Calculando o V, ó. Calculando velocidade linear. Então a velocidade linear é ômega vezes o raio, né? Então a velocidade linear é igual a ômega vezes o raio. Então o ômega a gente acabou de achar, vale π. E o raio vale 1. Π vezes 1 dá π, né? Então a velocidade linear é igual a π metros por segundo. Acabou. Então é bastante simples. Se ele falar que a velocidade é que o π é 3, é só no lugar do π você colocar 3 e acabou, tá? Então continuando, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho da aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta, então, a característica principal é apontar para o centro, né? Aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Característica principal, ela puxa para o centro, ou seja, aponta para o centro de curvatura. É a primeira característica, aponta para o centro. Essa é a primeira característica dela. Segunda característica, é proporcional. Ela vai ser proporcional ao quadrado da velocidade. É proporcional ao quadrado da velocidade. Ao quadrado de V, seja, da velocidade. Então a segunda característica é proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, a velocidade na fórmula está elevada ao quadrado. E a terceira característica é que ela é inversamente proporcional ao raio. É inversamente proporcional ao raio da curva, né? Diferentemente da aceleração no movimento retilíneo, ela só existe quando o movimento é variado. A aceleração centrípeta, ela existe tanto no movimento circular uniforme como no movimento circular uniformemente variado. Ou seja, sempre tem aceleração centrípeta no movimento circular. Então, sempre temos aceleração centrípeta nos movimentos circulares. Sempre temos aceleração centrípeta no movimento circular, seja uniforme ou variado, tá? No movimento circular. Professor, qual a diferença? Galera, quando o movimento é circular uniforme, nós temos apenas a aceleração centrípeta. Quando ele é uniformemente variado, é um movimento circular e uniformemente variado, além da aceleração centrípeta, você tem a aceleração tangencial, que é aquela que vai estar no sentido da velocidade, tá? Então ela vai estar no sentido da velocidade desta maneira. Então primeiro eu vou colocar aqui a fórmula. A fórmula é aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R. Então essa fórmula da aceleração centrípeta ela está relacionada à velocidade angular. Desculpa, velocidade linear.
Então ela está relacionada à velocidade linear. Mas nós temos uma fórmula que está relacionada à velocidade angular. Essa aqui, ó, aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Ômega ao quadrado, velocidade, ômega velocidade angular, né? Então nós temos aqui velocidade angular. Então a fórmula de cima, galera, está relacionada à velocidade linear e a fórmula de baixo da aceleração centrípeta está relacionado à velocidade angular. Pessoal, como o raio e a aceleração centrípeta são inversamente proporcionais, então numa curva, se você diminuir o raio, você aumenta a aceleração centrípeta. Então a chance de você fazer a curva é grande. Se você aumentar o raio, você diminui a aceleração centrípeta e você pode sair da curva ou até mesmo capotar o carro. Isso acontece quando você entra na curva por dentro, aí você faz ela por fora, então aumentando o raio e assim sucessivamente. Discutimos isso na próxima aula. Valeu, galera. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.